Bom dia a todos. É muito bom ter de volta vocês, alunos do 8º ano no Centro de Mídias. Hoje estou aqui com a professora Sandra e vou ser o mediador da aula da Sandra. Sandra, bem-vinda. Obrigada, bom dia, alunos do 8º ano. Hoje nós vamos dar prosseguimento à aula da semana passada. Lembra que o tema era Educação Física para Todos, nós estamos tratando dos esportes paralímpicos, né? O objetivo dessa aula é propor alternativas para superar os estereótipos e preconceitos dentro dos esportes paralímpicos. Então, nós iniciamos na aula passada, falamos um pouco dos esportes paralímpicos, né? Mas com esse objetivo. Então, nós não vamos detalhar as regras. Eu vou apresentar para vocês alguns esportes, mas o objetivo não é detalhar. É a gente identificar que preconceito e estereótipos estão presentes e o que a gente pode propor para superar esse preconceito e estereótipo, tá? Nessa aula nós vamos precisar de material, por favor, coloque o PPT, uma bola, né? Se vocês tiverem uma bola de vôlei, uma bola leve, tá? E uma sacola plástica, ok? 2 minutinhos para vocês pegarem o material e voltar para a aula, tá bom? Vamos lá buscar o material? Pronto, vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Vocês buscaram material, né? Quem não conseguiu uma bola, não tem problema. Tem movimentos que a gente vai fazer sem bola também, tá? Então faz o movimento sem a bola, mas isso é no decorrer da aula. É importante que vocês participem, tá? Da experimentação, tá? Então, como eu já falei inicialmente, o objetivo da nossa aula de hoje é propor alternativas para a superação de estereótipos e preconceitos, né, relacionados aos esportes paralímpicos, tá? Próximo PPT, por favor. Qual que é o norte da nossa aula, né? Como podemos combater os preconceitos e estereótipos no esporte paralímpico? Então, essa é a grande questão da nossa aula de hoje, tá? Então, o objetivo é que, ao final da aula, a gente consiga trazer ações, né, que possam combater esses estereótipos e preconceito. Tudo bem? Próximo, por favor.
Agora a gente vai propor uma experimentação, certo? Então, eu peço que vocês levantem, peguem o material, tá? Qual que é a ideia? Que vocês identifiquem que esporte paralímpico ou esporte tradicional esses movimentos podem ser associados, tá? Então, aqui eu tenho uma bola de vôlei, que eu vou usar agora, né? Ela já mais ou menos já diz que movimento, né? Que esporte está relacionado. E o mediador Fernando vai auxiliar na realização do movimento, tá? Então, a gente vai sentar no chão, tá? E a gente vai fazer o toque de bola para cima, né? Tocar a bola, tocar. Isso, sentado. Sem movimento. Cuidado para não jogar. Segura, segura. Se você não consegue ainda fazer o toque, você pode fazer o que o Fernando fez. Eu jogo a bola e seguro, jogo a bola e seguro, jogo a bola e seguro, tá? Bem difícil, pessoal. Então, assim, é sentado. A ideia é que você faça o toque sentado. Se você tiver uma parede, ou depois, você pode fazer o toque sentado numa parede, tá bom? E aí, agora, nós vamos fazer a manchete. Deixa que eu seguro para você. Tá difícil? Eu jogo a bola e bato a manchete. Jogo e bato. Não precisa ser em sequência. Devagar aí, senhor Fernando, senão... Aqui. Ok? Tem uma atividade que a gente não vai conseguir fazer aqui, mas a ideia é que vocês lancem a bola para cima. Lança, Fê. Só lança. Faça um giro no chão, sentado. E agarre a bola, tá? Será que é possível? É um desafio para vocês. Como o teto aqui é muito baixo, não vai dar para o Fernando fazer, né? Porque a gente sabe, para ter tempo de pegar a bola, a gente tem que jogar a bola mais alto, né? Lança de novo, Fê, eu seguro. Gira. Tá? Tudo bem aí? Né? E outro movimento que a gente vai fazer agora é lançar a bola, bater uma palma e segurar. Esse é fácil. Ah, esse é tranquilo. Tô vendo. O problema é a coordenação para lançar a bola. Isso, agora a gente vai dificultar um pouquinho. Lança a bola, bate a bola. Palma na frente e atrás e segura. Tudo bem? Só que tudo sentado. Não joga. Fernando não passou no desafio. O problema é lançar a bola reta. Não tem problema. Tô devagar, pessoal. Ele inverteu. Ok. Agora, o último movimento que a gente vai fazer toque se deslocando, sentado. Ixi, caiu o Isso, negócio. vem mais para trás, aí vem para frente. Pode voltar. Segura a bola, volta para trás. Okay. E faz de novo. Pronto, né? Vocês podem repetir esses movimentos 2 ou 3 vezes, o que é legal. Se vocês forem fazendo, se tiver uma parede, faz toque na parede, faz manchete na parede, né? Coloca um saque, se tiver espaço. Se não, faz você com você mesmo, como o Fernando fez aqui e demonstrou. Tá? A gente está fazendo o quê? O manuseio da bola de forma sentada. Tá? Então, que movimentos, que esporte esses movimentos estão relacionados, né? Alguém consegue fazer essa relação? Né? Eu já sei, por utilizar a bola de vôlei provavelmente está relacionado a um jogo de vôlei. Né? Então, toque, manchete. Porém, nós fizemos sentado. Né? Então, aqui nós estamos tratando do voleibol sentado. Tá bom? Vamos saber um pouquinho mais sobre esse esporte? Vamos lá? Próximo PPT, por favor. Deixa eu guardar aqui. O voleibol sentado, ele teve sua origem na Holanda, em 1956, né? Ele é a fusão de um esporte alemão chamado Sitzball, né? Que ele é similar ao voleibol sentado, que permite que a bola quique na quadra adversária, tá? O voleibol sentado, ele estreou nas Paralimpíadas em 1980, ok? Né? Então, esse é um trechinho da história, um resgate da história do voleibol sentado, até para a gente entender que as práticas corporais, elas não surgem do nada, elas surgem em um contexto e ela tem um sentido e significado naquele contexto. Né? E ao longo do tempo, essas regras podem ir se modificando.
tá? Próximo PPT, por favor. Agora a gente vai conhecer um pouco das regras do voleibol sentado, tá? Então faça anotações das principais regras que vocês acham interessante, o que é necessário para que eu entre em quadra sabendo o mínimo para jogar o voleibol sentado, tá? Vamos lá conhecer um pouco do voleibol sentado? Já ouviu falar na modalidade paralímpica vôlei sentado? Um esporte praticado por atletas amputados, lesionados na coluna ou com alguma deficiência locomotora. Observe agora uma partida e garanta já o seu ingresso. O vídeo trouxe um jogo de voleibol sentado. O que a gente pôde perceber? Que as regras, né? As regras do voleibol sentado, ele é parecido com a do voleibol tradicional, né? Então, os mesmos movimentos, né? Qual que é a principal diferença, né? Que está sentado, é lógico, mas quando eu faço o movimento, eu tenho que estar com o glúteo apoiado no chão, tá? Então, eu não posso fazer o movimento sem ter o apoio dos glúteos, tá bom? Tá? Então, assim, o deslocamento é parecido, né? Deslocamento sentado em pé, bem parecido, são diferentes, tá? Mas os fundamentos, né, e as regras são semelhantes ao do voleibol tradicional que a gente conhece, tá? Próximo PPT, por favor. Agora a gente vai experimentar um pouquinho, né, de outro esporte, tá? Então, o Fernando vai me ajudar de novo. O que nós vamos fazer? A gente sabe que o goalball é um esporte paralímpico para deficientes visuais, tá? E para que o deficiente ele consiga escutar, né, eles utilizam uma bola com guiso, que é maior que essa. Porém, como aqui a gente não tem essa bola, a gente vai fazer uma adaptação. A gente vai pegar uma bola e colocar dentro de uma sacola plástica, tá? Para quando ela rolar, ela fazer o barulho. Aqui nós não vamos fazer o movimento com os olhos vendados, tá? Mas em casa é legal vocês estarem fazendo esse movimento com os olhos vendados, tá bom? Então, assim, a gente vai fazer primeiro um arremesso do goalball, né? Que é esse aqui, a gente vai arremessar devagar, tá? Quer ficar aqui, Fê, para pegar? Isso, só fazer esse arremesso. Ok? Então, arremesso. Eu mantenho as pernas afastadas, o pé de apoio contrário ao braço que eu vou arremessar, tá bom? Ok? Aí vocês repetem o movimento. É legal repetir com uma mão, repetir com a outra. Geralmente a gente arremessa com a mão de domínio, né? Mas trabalhar os dois lados, tá? E o outro arremesso que a gente faz, que é um arremesso de costas.
É claro que a bola tem que atravessar o quê? 9 metros, né? Exatamente. Então, a gente vai arremessar com mais força, tá? Repetem o movimento, certo? Então, eu trouxe esses 2 tipos de arremesso do goalball. Agora, a gente vai fazer o movimento que nós geralmente realizamos no jogo, né? Então, o Fernando vai agachar. Fê, fica de frente para lá, que é melhor. Acho que você vem mais para cá. Eu só vou demonstrar, né? Então, vocês agachem aí. Quando eu falar direita, vocês vão se jogar para a direita. E estende o corpo, certo? Agacha de novo, fica na posição. Quando eu falar esquerda, vocês se jogam para o lado esquerdo, tá bom? Vamos lá? Direita. Esquerda. Direita. Calma aí, Fernando, se machucar. Estou empolgado. Esquerda. Aqui não está dando um pouco para o Fernando fazer, porque ele é grande, né? Ele tem a mesa. Mas a ideia é que vocês mantenham, né, uma linha quando vocês se jogam. Então, eu falo esquerda. Por quê? Porque são 3 jogadores, né, no goalball. Eu consigo, pelo menos, cobrir a quadra toda, né? E como o Fê é grande, ele está ficando meio torto com o corpo. Tá bom? Vamos repetir, Fernando? Vem mais para cá. É que Pode vai vir. pegar na mesa. Direita. Isso. Esquerda. Isso. Tá? Então, assim, a gente vai vivenciando esses movimentos aos poucos, é importante vocês estarem fazendo também. Por quê? Porque aí quando eu chegar no jogo na quadra, eu já sei mais ou menos como que eu faço a movimentação no goalball, tá? Então, esses movimentos que nós fizemos está relacionado ao goalball. O goalball foi criado em 1946, na Segunda Guerra Mundial, tá? Para aqueles soldados que perderam a visão durante a guerra, né? Então, ele surgiu assim como esporte para os soldados que perderam a visão, né? Sam, você quer jogar uma vez com a bola só para mostrar a caída Como com a bola? faz? Ah, o Fernando deu uma ideia. Aqui que a gente está perto. Eu vou jogar a bola, né? E aí, para mostrar como ele faz a caída. Ah, né? É isso, tá? Lembre Derrubando o celular. que ele vai estar escutando o barulho da bola, tá? Ele está com os olhos vendados. Então, é legal vocês vivenciarem esses movimentos com os olhos fechados ou vendados. Tudo bem? Pode guardar a bola. Próximo PPT, por favor. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o goalball, né? Vamos assistir um vídeo que traz um pouquinho das regras do goalball. Vamos lá? Conheça agora o futebol para cegos, o goalball, uma modalidade exclusiva para deficientes visuais. O esporte, além de auxiliar na concentração e no controle da ansiedade, desenvolve também a socialização. Atenção, center, quiet please, play! O goalball é uma modalidade que foi criada em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, para aqueles soldados veteranos que perderam a visão depois da guerra. Um jogo consiste em ataque e defesa, tem 3 jogadores titulares e 3 reservas, se joga com as mãos e o objetivo é tentar fazer o gol no adversário. A quadra tem 9 de largura por 18 de comprimento, a bola tem guiso, a quadra ela é toda marcada com alto relevo. O atleta ele tem 3 metros da trave para frente é a área de defesa, 3 metros mais para frente é a área de ataque. Então ele tem 6 metros para estar se localizando, são 12 minutos cada tempo. E se você abrir a diferença de 10 gols, é tratado como game, então termina a partida. Como a gente tem variações dessa deficiência, né, então tem a classificação, que é B1, B2 e B3. O B1 é o cego total, o B3 ele enxerga parcialmente, né? Então, para não ter injustiça durante o jogo, todos são bandados e usam uma venda, um óculos com fita adesiva para poder bloquear qualquer passagem de luz. Quando eu coloco a venda, vem passando
muitas coisas, como concentração dentro do jogo, estratégias também, né, para jogar com equipes adversárias, né? E isso me leva a ter mais observação, mais concentração. A gente tem que estar criando estratégias para poder tentar burlar a defesa do adversário. E a gente consegue fazer isso com a flutuação, né? O atleta sai de uma ala e tenta flutuar na outra ala para confundir a defesa. Tem também a finta, que o atleta às vezes faz um barulho na esquerda e arremessa na direita. Eles usam bastante a trave para poder estar fazendo essa movimentação. Usam também como objeto de referência o próprio atleta. Quando acontece a penalidade, 2 atletas têm que sair, o gol tem 9 metros, então apenas um atleta tem que defender aquele gol de 9 metros. Não pode de jeito algum colocar a mão no óculos, né? Se colocar a mão no óculos é uma penalidade, porque os árbitros estão todos olhando os atletas para não ocorrer isso. Então, nós vimos um pouquinho das regras do goalball, né? É importante vocês anotarem as principais regras que o vídeo trouxe, né? E assim, o que ele falou? Que um dos aspectos importantes, como existe a classificação funcional, a gente não vai detalhar nessa aula hoje, tá? Não vamos detalhar também mais para frente, mas se vocês tiverem dúvida, é legal vocês conversarem com os professores sobre o que é essa classificação, né? Então, existe 3 classificações, B1, B2 e B3, tá? Que é a quantidade que as pessoas enxergam, né? E para ficar num nível de igualdade, o que eles usam? Eles usam, né, o óculos lá, para ninguém enxergar, tá? Para todo mundo não enxergar nada, certo? E vocês viram que a principal regra não pode colocar a mão no óculos, né? Então, durante o jogo não é permitido. Desses movimentos que nós passamos para vocês, é legal você pegar uma camiseta, né? Não vai fechar os olhos, porque na hora que a gente está fazendo o movimento, a gente quer burlar, a gente acaba abrindo os olhos. Então, faça esse movimento, esses movimentos que o Fernando passou aqui para vocês na prática, de olhos abertos, depois vocês colocam, vem dos olhos, né? E tenta realizar de olhos fechados, tá bom? Porque a partida do jogo é feita de olhos com uma venda, com os óculos, tá bom? Por que eu trouxe o voleibol sentado e o goalball? Para a gente entender um pouco mais nesses esportes. Quem já conhece, legal, faz uma retomada. Quem não conhece, passa a conhecer a partir de hoje, né? Identifica qual pessoa com deficiência pode praticar esse esporte, porque é uma modalidade paralímpica, né? E conhece um pouco das suas regras. Porém, o objetivo da nossa aula não é discutir as questões técnicas do jogo, né? Não é discutir o fundamento nem as regras, mas a gente tem que conhecer, né? É discutir preconceitos e estereótipos relacionados a esses esportes, tá? Então, assim, como na aula passada a gente falou um pouquinho de preconceito e a gente não discutiu o conceito, eu vou trazer um pouquinho do conceito. O que é preconceito, né? Preconceito é um juízo de valor preconcebido sobre alguém ou algo, né? É um pré-julgamento. Então, eu não conheço, eu não sei, né? E eu suponho que seja aquilo, né? Então, isso é preconceito, tá? E aí a gente tem outro conceito que envolve a nossa aula, que é estereótipo. Próximo PPT, por favor. Né? O estereótipo, o que é? Um padrão pré-estabelecido pelo senso comum e baseado na ausência de conhecimento sobre o assunto em questão. Então, é opinar sobre algo que eu não sei. Né? Eu escutei falar, alguém disse isso, alguém disse aquilo, e eu faço minha opinião em cima daquilo. Né? Sem ler, sem conhecer, sem buscar dados reais, tá? Então, o estereótipo está relacionado a isso. Então, a nossa aula é a discussão disso. Que tipo de preconceito e que tipo de estereótipo? Então, algo que eu pré-julgo que a pessoa é ou a pessoa já tem, entendeu? Ou que está estabelecido pelo senso comum, né? E eu não tenho conhecimento sobre aquilo e eu acabo opinando sem ter o conhecimento, estereótipo, tá? Então, que tipo de preconceito que vocês já ouviram, vocês acham que estão presentes no esporte paralímpico, né? Vão colocando aí, já vão pensando que a gente vai ter uma interação baseada nisso, tá bom? Aí a gente vai para a nossa próxima atividade, que é como combater o preconceito e estereótipos relacionados aos esportes paralímpicos. Então, a gente pensou, qual preconceito está relacionado ao vôlei sentado e ao goalball, que hoje a professora apresentou para vocês. Né? O que vocês já ouviram, né, sobre o esporte, o que vocês já ouviram sobre a pessoa com deficiência. Tá? E aí,
baseado nesses preconceitos, né, eu gostaria que vocês sugerissem ações para a gente acabar, né? A gente superar esses preconceitos e, pelo menos na nossa aula mesmo, lá na nossa escola, quando voltar, a gente não bater mais de frente com esse tipo, não acontecer mais, tá bom? Então, 2 minutinhos, a gente espera 3 sugestões de vocês. Participem, foco no chat, né? Para a aula fluir bem, tá bom? Vamos lá? Estamos de volta aqui no Centro de Mídias. Então, Sandra, chegaram algumas integrações, o pessoal falando que amou a aula, que está gostando muito, que é uma aula diferente, né? E o Lucas sugeriu uma queimada sentada como atividade, né, para fazer a inserção do esporte adaptado, né? E muitos falaram que no esporte tem que ter o respeito, a empatia, o amor, e aí é por esse lado mesmo, Sandra? Sim, bem legal a sugestão do Lucas, porque ele trouxe algo que a gente trabalhou na aula passada, lembra? Quando a gente fala de inclusão, né, que a gente está falando da educação física inclusiva, a gente está trabalhando de flexibilização dos equipamentos e dos recursos, né? Então, o Lucas, ele trouxe a flexibilização das regras, então ele trouxe a flexibilização da queimada, muito legal, Lucas, né? Já um caminho para a educação física inclusiva, lembra que a gente discutiu na aula passada, né? E esses valores são importantes tanto para combater o preconceito e estereótipo, né, o respeito, o amor ao próximo, mas se colocar no lugar do outro é importante, né? Não subjugar se eu não conheço, né? Então, assim, esses valores são importantes não só para combater, mas como para as nossas relações também, né? Relação com o outro, relação em família, né? Relação na escola, isso é muito importante, tá? Ô, Sam, e é legal isso que você disse, porque trouxeram aqui também que se colocar no lugar do outro traz esse sentimento de igualdade, todo mundo no mesmo nível, mesmo estilo de prática, e traz uma certa igualdade entre todos os praticantes, é isso? Assim, a gente não pode falar que é igualdade, mas a gente pode falar que se a gente vivenciar, por exemplo, o vôlei sentado, a gente pode passar por situações do jogo, né? Porque a pessoa com deficiência física, geralmente, ela não pode mesmo ficar em pé, ela não consegue, né? Então, a gente consegue perceber as dificuldades que é fazer, né? E aí eu trouxe para vocês alguns estereótipos e preconceitos que existem, que a gente escuta, tá? Então, assim, por exemplo, a gente fala que a pessoa com deficiência é frágil. Então, a gente deixa de propor atividades porque a gente já acha que ela é frágil, entendeu? Então,
Então, assim, não, ele não consegue fazer, né? Então, a gente está baseado no quê? No que eu penso, né? E não no que a outra pessoa consegue fazer. Então, lembra que a gente conversou um pouco na aula passada, que é assim, primeiro eu pergunto, você consegue? Você quer fazer? Né? Antes de já tirar, não, ela não vai fazer, ela não consegue, tá bom? Então, isso já é um preconceito que a gente tem que, o quê? A partir de hoje, né? Tentar superar, tá? Outro preconceito é que ela vai se machucar. Né? Então, assim, ai, cuidado, né? Ela não consegue enxergar. Então, eu fico todo receoso, toda receosa de que ela faça uma atividade com medo de cair. Né? A gente lembra que para fazer uma atividade com pessoas com deficiência visual, a primeira coisa que a gente vai fazer para essa pessoa, o que, que é? Você sabe, Fernando? Não. É apresentar o espaço. Lembra? É apresentar o espaço que ela vai praticar as atividades, porque deixa ela mais segura, né? Eu não vou levar a pessoa para a quadra e ela já fazer a atividade, né? Então, pensar assim, não subjugar, o que essa pessoa precisa para se sentir segura nesse espaço, tá bom? Pode voltar ao PPT, por favor. Outro que a gente escuta é colocar tudo no diminutivo. Então, parece que as pessoas infantilizam, né? Porque a pessoa tem uma deficiência, escadinha, né? Paredinha, né? Eles, sim, é a mesma idade, a gente tem que tratar eles, ou conversar com eles, que é o que a gente está tratando aqui, da mesma maneira que eu converso com o Fernando, né? Não falei para ele, pega a bolinha e lance, né? Então, a gente tem que perceber que algumas coisas, sem perceber, a gente acaba causando esse preconceito estereótipo. Já aconteceu comigo, aposto que já pode ter acontecido com alguns de vocês, né? Mas sem saber, né? Então, por isso a discussão dessa aula, para a partir de hoje a gente pensar um pouco, né? Antes de agir ou antes de tomar qualquer situação que acaba refletindo nisso, né? E é engraçado isso, porque algumas escolas que eu visitei que tinham alunos com deficiência, geralmente os próprios alunos não só da classe, mas da escola toda inclui essas pessoas. Então, eles ajudam para se deslocar de um lugar para outro. E às vezes, o preconceito parte do professor. Como eu vou adaptar esse aluno à aula? E, na verdade, os próprios alunos, às vezes, trazem respostas, não é isso? Sim. Sim, é legal todo mundo participar, porque uma escola, inclusive, é feita por todas, não por uma pessoa, não só do professor, né? Sim, como professor, eu também já pequei. Então, como que a gente vai conseguir, né, combater esse preconceito estereótipo no mundo dos esportes paralímpicos, que é o que a gente está tratando hoje na nossa aula, tá? Então, vamos descobrir mais no finalzinho da aula, já está quase acabando, infelizmente, mas a gente vai descobrir, tá? Outro preconceito estereótipo que existe a gente fica deslocado perto da pessoa com deficiência, a gente não sabe como agir. Né? Então, assim, até parece que um pouco incomoda a gente, né, por não saber como agir, tá? Então, fica perguntando o que fazer, geralmente, né? Como tratá-la, né? A gente tem que saber se isso incomoda a pessoa ou não, tá? E outro preconceito que quem que trouxe mesmo, Fê? O Luiz, que trouxe a sugestão de atividade da queimada? Pega só um pouquinho. Deixa o Fernando buscar o nome. É o Lucas. O Lucas, desculpa. Só Lucas. Aproveitando uma outra coisa, você vai falar do Lucas. O Kaique está perguntando como reconhecer uma atitude preconceituosa. Tem como reconhecer? Kaique, não tem como, assim, né? Como a gente vai saber? A gente falou que o preconceito tem a ver com não conhecer, né? E como a gente sabe que a pessoa não sabe daquele assunto? Né? Como a gente sabe que a pessoa não sabe daquele assunto? Né? Então, assim, é difícil. Não estou falando combater, meninos e meninas, no sentido da gente confrontar as pessoas, né, que causam esse preconceito estereótipo, mas combater como? No sentido de nós termos ações em relação a isso, e não o outro. Tá? Então, assim, a gente não vai buscar o reconhecimento do preconceito no outro, a gente vai buscar reconhecer o preconceito em nós. Tá? Primeiramente, parte de nós, não do outro. Tá bom? Né? Outro ponto é que o esporte paralímpico é fácil, né? Então, assim, fazer vôlei sentado é fácil, basquete em cadeira de rodas é fácil, jogar goalball é fácil. Como vocês sabem, já experimentou? Né? Essa é a ideia da gente experimentar os esportes paralímpicos, né, Fernanda? É a gente se colocar na posição que o outro está. Né? Nossa, eu vou falar para você, esse pouquinho que eu fiz aqui é bem difícil, viu? Então, imagine na hora do jogo, 12 minutos ali, e eles não estão enxergando, né? Eles usam o quê? O recurso que eles mais usam é a audição, né?
Então, assim, e aí a gente fala assim, já escutou, não, o esporte paralímpico é fácil, né? As Paralimpíadas só existem só para cumprir tabela, entendeu? Você já escutamos isso, assim, quando você acessa ou procura estereótipos e preconceito relacionados aos esportes paralímpicos, é isso que você escuta. Então, essa é a ideia da gente vivenciar na escola o esporte paralímpico, da gente se colocar, né, no lugar do outro, né? A gente passar por experiências que o outro passa, e aí a gente conseguir entender como que acontece esse movimento nesses esportes, tá bom? E o último que eu vou trazer para vocês, existem outros preconceitos, meninos e meninas, de preconceitos de estereótipos, né, nos esportes paralímpicos. É o que falar que a pessoa com deficiência não vai conseguir fazer porque ela tem uma deficiência, né? Então, assim, essa é a ideia. Eu fiz um levantamento de alguns. Se vocês já escutaram outro, coloca aqui para a gente descobrir, né? E a gente vai trazer a questão que o Fernando colocou. Será que é possível reconhecer, né? Mas, assim, será que é possível reconhecer o preconceito no outro, né? Lembra, o ponto de partida sou eu. O quanto eu causo ou não preconceito, tá? E como que eu combato esse preconceito? Tivemos mais alguma interação, Fernanda? Então, por enquanto, não. A única coisa é falar que se o handball também dá para fazer de forma inclusiva. Foge um pouco do tema dos dois esportes que nós estamos tratando, mas eu acho que tudo dá para adaptar, né? Sim. Quando a gente pensa em flexibilização para uma aula de educação inclusiva, a gente pensa em todas as adaptações que podem ser feitas, independente do esporte, né? O handball, a gente não tem uma modalidade paralímpica, Não. né? Mas provavelmente, sim, dá para a gente fazer ajustes para que todas as pessoas participem, lembra, né? A ideia é que a gente discuta que ajuste nas regras, ou no material, ou no espaço, podem ser feitos para que todos os alunos possam participar da mesma aula, né? Da prática. É claro que a gente vai mudar um pouco o handball, né? Como as regras tradicionais dele, mas não tem problema. A discussão aqui, o foco não são nas regras, nem nas habilidades técnicas ou táticas, né? A gente está falando aqui de uma educação física inclusiva, esse é o foco da nossa aula, né? Quando a gente for vivenciar o handball, aí sim, a gente pode discutir aspectos técnicos e táticos. Porém, a gente também pode fazer a adaptação, depois de conhecer esses aspectos do handball, né? Então, assim, a gente discute uma educação inclusiva, uma educação física inclusiva, para fazer uma adaptação em qualquer atividade, tá? Exatamente. Seja qual for ela, né? Então, assim, a gente pode pensar, poderia jogar uma queimada assim, poderia brincar de pega-pega assim, né? Poderia fazer o quê? Uma dança assim, ou uma luta assim, né? Então, a gente está discutindo esses aspectos para isso, tá bom? Próximo PPT, por favor. Aí a gente tem como combater o preconceito, né? Como? Né? O preconceito, gente, e o estereótipo, a gente só combate como, Fernando? Com conhecimento. Com conhecimento, né? Exatamente. Se eu for opinar sobre aquele assunto, eu preciso conhecer minimamente aquele assunto. Eu não vou me basear na opinião do Fernando. Poxa, o Fernando diz isso, mas será que isso que ele está falando é verdade? Será que isso retrata mesmo? E uma outra coisa, Sandra, acho que é se colocar no lugar do outro. Eu gostaria que eu fizesse tal atitude, se fosse comigo, né? Acho que se colocar no lugar do outro já é o início, né? Sim. No esporte paralímpico isso é muito importante. Eu preciso me colocar no lugar do outro, né? Mas eu preciso ir atrás também, conhecer o que é esse esporte, o que está tratando, quais são as regras, será que isso é verdade, tá? Então, o primeiro passo para combater o preconceito estereótipo é o conhecimento, né? Antes de você opinar ou entrar numa discussão a favor do que ou de quem, você precisa o quê? Conhecer o assunto que você está falando. Tudo bem, meninos e meninas? Né? Então, a nossa aula chegou ao fim hoje, né? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, converse com seu professor, tá bom? Um bom dia para vocês. Tchau, Fernando. Tchau, pessoal. Tchau, Sam.